Bom, já que a gente ainda não tem uma bookshelf tour decente nesse canal, eu vou te mostrar alguns livros relacionados à Segunda Guerra Mundial que eu tenho. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nesse vídeo eu vou te mostrar todos os meus livros que são relacionados à Segunda Guerra Mundial, sejam eles ficção ou não ficção. E o mais curioso é que o meu interesse por esse momento histórico surgiu a partir de um livro específico que se chama Os Bebês de Auschwitz. E esse livro aqui, ele me deixou muito intrigada, muito triste, muitas coisas, sabe? E eu acho que esse foi um dos primeiros relacionados a esse universo que eu li. E a gente vai ver aqui 3 jovens que elas entram em campos de concentração grávidas, e quando ela passa ali pela entrada, o cara que pergunta se ela tá grávida ou não, ele chegava a apertar, né, o seio da mulher pra ver se saía leite ou não, e elas falavam que não estavam grávidas, e elas, tipo, pediam a qualquer entidade que existisse pra que não saísse leite, pra que elas continuassem vivas e tudo mais. A partir do momento que elas entravam ali no campo de concentração, o único desejo delas era que elas conseguissem se manter vivas, ou então apenas manter a criança viva, sabe? E a gente vê através desse relato muita coisa bizarra, muita coisa triste, muita coisa que te deixa muito mal. E esse livro, ele me impactou de uma forma que eu nem sei te dizer, mas foi um dos precursores aí pra eu me interessar muito mais sobre essas questões todas. A partir desse livro que eu te mostrei, que narra histórias reais, de pessoas reais vivendo em campos de concentração, eu acabei conhecendo 2 histórias que são ficção, mas são histórias que mexem tanto com você de uma forma que eu nem sei te dizer, sabe? O primeiro deles, se eu não me engano, foi Uma Vez, que a gente conhece a história do Felix Salinger. Ele vive num orfanato na Polônia e ele tem 2 segredos. O primeiro deles é que ele é judeu e o segundo é que os pais dele estão vivos. E a história aqui narrada, ela se passa em 1942, quando estoura mesmo a Segunda Guerra Mundial. E é uma história que é muito triste porque a gente consegue ver tudo isso, a questão do holocausto, da guerra, da destruição, através dos olhos de uma criança, sabe? Então, ele simplesmente quer encontrar os pais, ele sai ali numa busca desenfreada pra encontrar a casa que ele vivia, as pessoas com quem ele morava, e vai ser uma busca, assim, muito triste. É um livro super fininho, como você pode ver. Apesar de ser uma história que é uma ficção, a gente vê traços muito presentes dessa história toda, dessa questão toda, e é um livro que me emocionou muito, assim como O Mistério dos Cavalos Alados, de verdade. Essa é uma história que todo mundo que fala, cara, um livro sobre a Segunda Guerra que se passa ali nesse momento, é uma ficção sim, mas a gente também vê a coisa toda pelos olhos de uma criança. Eu acho que é isso que deixa essa história tão tristemente especial, sabe? Aqui a gente tem a Emmeline, que ela consegue ver cavalos alados através dos espelhos do hospital onde ela vive. E ela é a única que consegue fazer isso, ela é a única que consegue ver esses cavalos. Então ela pensa, eu vou guardar esse segredo só pra mim, só eu que vou saber disso. E ela precisa proteger um cavalo alado específico de um outro cavalo que é super malvado, que é o Corcel Negro, se eu não me engano. E ela começa a juntar um monte de objetos de várias cores pra conseguir formar um arco-íris. Só que quando a gente vai embarcando na história, como a gente vai percebendo exatamente o que ela tá tentando criar com tudo isso, sério, eu tô sentindo vontade de chorar só de lembrar do que acontece na história, de verdade. Mas é uma história incrível, é uma história muito triste, é uma história que mexe muito com você, e principalmente por tudo o que a gente encara na história. A gente tem elementos aqui que deixa tudo muito mais palpável, porque a gente tem uma menina que tá, tipo, no orfanato, que é um hospital, que ela parece que tá doente, e ela não tem os pais, mas por que ela não tem os pais? Então você vai descobrindo, assim, a questão como se fosse uma cebola, sabe? Um outro livro que, assim, me deixou muito emocionada com a história também é Toda a Luz que Não Podemos Ver. E esse livro aqui, ele se passa em Paris quando os nazistas tomaram conta, né? E logo no início a gente tem a Marie, que ficou cega quando ela tinha 6 anos, e aos 12 ela viu tudo isso acontecer e ela se vê ali tendo que fugir do museu que ela conhecia, do bairro que ela conhecia. O pai dela, se eu não me engano, até construiu uma maquetezinha pra ela identificar onde ela tava, fazer as coisas, enfim, assim, um primor de detalhes muito interessante. E a gente também tem o Werner. Ele encontrou um radinho no lixo, ele resolveu montar, desmontar, ver como é que funcionava, e essa habilidade deu uma vaga na escola nazista pra ele, e ele vai ter que ajudar os nazistas a descobrir coisas transmitidas via rádio. Enfim, a gente tem essa relação aí dos dois, e é uma história que vai falar muito sobre
sobrevivência, sobre ajudar o próximo, sobre ajudar o outro. E essa história, apesar de ser, assim como as outras duas que eu te mostrei, ficção, ela traz muitos detalhes sobre o que as pessoas estavam sentindo. Você consegue basicamente sentir através dos relatos, sabe? Assim, são livros que te deixam muito mal, porque é uma coisa muito pesada do que aconteceu, e isso é óbvio, mas eu acho que são histórias, são relatos que a gente precisa ouvir pra gente não repetir a história, entendeu? Daí, depois desses livros todos que eu li um outro que se chama Lobo por Lobo, que na verdade ele tem uma relação um pouquinho diferente com a Segunda Guerra. É como se Hitler tivesse ganhado realmente a Segunda Guerra Mundial, e ele se passa 10 anos, mais ou menos 10 anos depois, e a gente tem uma personagem que tem uma habilidade diferente, e o objetivo dela é matar Hitler. Mas, assim como os outros livros, a gente tem realmente relatos, a gente tem uma fotografia, um retrato do que acontecia na época, e a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Se realmente Hitler tivesse ganhado a guerra, o que aconteceria? O que as pessoas iriam sentir? O que ia acontecer com a humanidade? Então são coisas assim que esse livro acaba respondendo um pouquinho pra gente. Outros dois livros que vale muito a pena ler é A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. E esses dois livros vão narrar a história da Ada. Ela é uma menininha que tem o seu pezinho torto e que vive com a mãe e com o irmão. E ela é muito maltratada pela mãe, e a mãe culpa ela por muitas coisas da vida. E certo dia o irmão chega pra ela e fala: olha, vai ter um trem que vai partir daqui pra não sei onde porque vai rolar um bombardeio. Ela pensa, bom, é minha oportunidade de sair desse lugar. Ela vai com o pezinho torto, sangrando, tudo doendo, e consegue chegar nesse novo lugar sem a mãe. Só que existe uma questão aí que ela é muito magoada por tudo que ela viveu durante esses anos, sabe? E ela vai encontrar uma pessoa também que está magoada de certa forma por algo que ela viveu. E a gente vai ver realmente como é que é essa dinâmica de encontrar alguém, e também essa dinâmica de lidar com a guerra, como é que a guerra afeta a vida das pessoas e como é que a guerra salvou a vida da Ada. Um outro livro que eu li é Filhos de Nazistas, e esse livro, ele faz com que a gente enxergue uma outra face desses caras que viviam junto ao Hitler no poder, e esses caras que eram pais. Então assim, no momento do dia eles maltratavam, matavam, sabe, faziam um monte de coisa, um monte de atrocidade com as pessoas, e em outro momento eles estavam brincando com os filhos, cuidando dos filhos, cuidando das esposas. E é muito interessante ler esse livro porque você acaba percebendo como é que era a figura do homem dentro do nazismo, sabe? Alguns deles apoiavam a questão da poligamia, eles viam que as mulheres que não podiam ter filhos eram mulheres fracas, e eles fizeram até um movimento ali para ter, sim, mulheres que parissem para eles, para gerar filhos mais fortes. Então assim, é um livro também muito pesado, porque a gente vê exatamente isso, mas também é um livro muito interessante porque a gente acaba percebendo como essas crianças viam seus pais, qual era o tipo de imagem que eles tinham deles, sabe? Então é um livro que vale muito a pena ser lido. Bom, agora eu vou te mostrar 4 livros que eu ainda não li, mas são livros que eu quero ler pra ontem, e 3 deles eu ganhei de presente, então assim, estou muito feliz porque alimentaram esse vício aí nesse tipo de leitura. E o primeiro deles é As Últimas Testemunhas, dessa autora que eu não vou conseguir pronunciar. E ele vai ter relatos de pessoas que eram crianças durante a Segunda Guerra Mundial, então você pode perceber o quão complicado vai ser essa história. A Dani já me avisou que é assim, pra eu me preparar, e eu ainda não estou preparada, mas eu quero muito ler, porque são relatos de pessoas que eram crianças e, sabe, pessoas que não deveriam nem ter pensado em passar por uma coisa dessas. Na verdade, ninguém deveria ter passado por isso, né? Então você fica assim, pensando sobre o que você vai encontrar aqui e... ai, eu tô até com medo. Um outro livro que eu preciso ler logo, e foi um presente assim muito incrível da Jéssica, foi Os Fornos de Hitler. E nesse livro a gente vai ter um relato real da Olga Lengyel, eu ainda não sei pronunciar o nome dela corretamente, mas ele foi lançado, se eu não me engano, em 46, assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, e ela vai contar nos mínimos detalhes o que é estar no campo de concentração. E ela não ficou apenas em um, ela ficou em 2. Então assim, você nem sabe, nem espera, não consegue nem imaginar o que vai vir dessa história, o que vai vir desse relato dela que é real. O Farmacêutico de Auschwitz também foi um livro que eu ganhei da Jéssica, e eu quero muito ler essa história por vários motivos. Mas o primeiro deles é que existe uma questão relacionada a um conglomerado de farmacêuticos do mundo que contribuíram sim para vários assassinatos que ocorreram durante o Holocausto. E
disso tudo surgiram marcas que existem até hoje. Por exemplo, a Bayer. Acredite ou não, isso aí tá tudo interligado. Então, assim, rola realmente uma questão que precisou ser investigada e essa Patrícia fez exatamente essa investigação ao redor dessa questão toda, desses assassinatos, dessa coisa que parece ser mentira, mas é verdade. E por último, mas não menos importante, a gente tem Munique, que é uma ficção sim, só que esse livro vai se passar em setembro de 1938, quando acontece uma coisa muito importante, que é o Acordo de Munique. E assim, Hitler estava desesperado para começar a guerra, um lado queria guerra, o outro não. E a gente vai ver através desse relato aqui coisas relacionadas à história, sim, elementos históricos, mas também misturados com ficção pra gente entender melhor tudo o que aconteceu. Então tô bem ansiosa porque vai ali anteceder alguns momentos da Segunda Guerra Mundial. Bom, esses são os meus livros. Conta aqui nos comentários quais os livros estão faltando aí para que eu tenha ainda mais conhecimento sobre essa época, o que você acha, quais livros eu deveria ler para ontem, quais desses livros você já leu. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!